lá do outro lado? Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Casa lotada, hein? A comissão do CEPRO aqui está bombando aqui. Vou fazer uma abertura, né? Primeiro agradecendo aí a presença de todos, né? Agradecer aí a comissão do CEPRO, né? Coordenada aí, que iniciou esses trabalhos aqui programados, né? E vou fazer a introdução, a relação que tem o Programa Atuação Responsável com o tema que nós estamos conduzindo, né? Vou agradecer aqui o Gregóris, que coordena a comissão do CEPRO, né? E o Eduardo Francisco, que é o vice-coordenador, e a Yáscara, que coordena a coordenadora executiva, que propiciou aí que esse evento ocorresse, né? E também a presença aí dos representantes das empresas que vão estar aí apresentando os cases, né? E sei que vai ser uma tarde bastante proveitosa aí para todos nós. Bom, nós vamos falar sobre o procedimento geral do MOC, né, que o Américo e o Milton, a desabilitação temporária do sistema de segurança com o Gregóris, com a Flávia e com o Ivan, mudanças de pessoa, alterações de estrutura organizacional com a Jordana e o Eduardo Francisco, auditoria de MOC com a Paula e a Manuela, né? Depois tem uma sessão aí de perguntas e debates, sei que tem bastante tempo para a gente discutir, utilizar essas informações, né? Nós temos bastante empresa com bastante experiência, né? E o objetivo dessa comissão é trazer essas informações e disseminar, né, conforme prega o próprio Atuação Responsável, entre todos os nossos associados, aí, principalmente as pequenas e médias empresas que colaboram aí com a Abiquim. Bom, vou passar 3 slides aqui para falar sobre o tópico, né, que nós estamos colocando, a importância do gerenciamento de mudanças, né? A gente sabe que os grandes acidentes ocorridos aí ao longo das décadas, aí, principalmente ligados à indústria química, petroquímica, à indústria nuclear, né, mostram a necessidade de um tratamento, de um sistema de gestão dos processos que envolvem uma organização, né? Isso são lições aprendidas, né, que vêm desde do início da implantação do Programa Atuação Responsável, né, que ele foi gerado, inclusive, para quem conhece o histórico, né, principalmente desses grandes eventos que ocorreram, né? E dentro dessas lições aprendidas, eles mostram que o gerenciamento de mudanças adotados na época, né, que foram os principais gatilhos aí para os eventos, né? E nós temos aí um número que cerca de 80% dos grandes acidentes em indústrias de processo têm a sua origem em modificações que não foram bem gerenciadas, né? Vou mostrar um filme de alguns segundos, não, minutos, né? Depois a gente cobra o ingresso na saída. É um acidente, quem trabalha com segurança de processo conhece bastante, né? Bastante difundido, mas acho que vale a pena a gente rever. Erro conceitual. Que coisa triste. O que foi, professor? O que houve? Citem um erro conceitual que seja muito famoso. Lembrem-se, o filho de Dédalo. Sim, Ícaro. Para fugir de Creta, ele fez asas e colou penas, com cera. Só que o sol derreteu a cera e ele caiu no mar. Um erro conceitual típico. Ele imaginou um dispositivo que não atendia aos objetivos. O erro conceitual é particularmente imperdoável.
Quando se concebe algo, é preciso investir tempo na reflexão, no cálculo e controlar. É justamente esse o momento de eliminar os erros. No entanto, o erro conceitual ronda o mundo da tecnologia. Um dos mais graves está na origem do que foi chamado na Inglaterra de o desastre de Flixborough. A explosão de uma usina que em 1974 deixou 28 mortos e destruiu completamente as instalações. Trata-se, ou melhor, tratava-se de uma planta petroquímica situada a 250 quilômetros de Londres e pertencente à sociedade Nipro. Na época, empregava 550 pessoas e produzia caprolactama, um intermediário do nylon a partir do ciclohexano, que é um hidrocarboneto extremamente inflamável próximo da gasolina. O acidente aconteceu na instalação de oxidação do ciclohexano. Ali tem 6 reatores instalados em série sobre uma escada. Eles são ligados por tubulações curtas, cada uma delas contendo uma junta que permitia os movimentos que ocorrem devido à dilatação. O rendimento é de 300 metros cúbicos hora, a pressão de 8,8 bars, a temperatura de 155 graus. A instalação é nova. Mas a situação da planta está degradada por vários motivos. Primeiro, ela não era bem administrada. O diretor de manutenção deixara a usina havia 6 meses e ainda não fora substituído. Quem passou a responder foi um engenheiro pouco qualificado em manutenção. Subordinado a ele tem um chefe de manutenção, Sr. Jackman, homem de experiência, mas sobrecarregado de trabalho. Em breve haverá uma reorganização da estrutura da usina. Por outro lado, a usina infringe a regulamentação sobre estocagem. Sua licença de estoque é para 40 mil litros de nafta. Na realidade, ela estoca mais de 2 milhões de litros desse produto perigoso. Finalmente, a usina tem graves dificuldades econômicas. Está programada para produzir 70 mil toneladas de caprolactama por ano, mas produz só 47 mil. A empresa pediu ao governo que autorizasse o aumento no preço, mas o governo recusou e a Nipro perde dinheiro. Essas são as premissas. A sequência do acidente começa 2 meses antes da explosão, em 27 de março de 1974. Ora, isso aqui é novo. Preciso informar essa trinca. Senhor diretor, eu quis avisá-lo logo. Fez muito bem. Vamos aproveitar para fazer uma pequena inspeção da instalação. Vejo você amanhã. Sim, senhor. Essa é a trinca. Droga, isso tem 2 metros. É mais grave do que eu pensava. O que acha, Jackman? Podemos continuar assim? Ah, com certeza que não. Temos de parar. E por quanto tempo? Isso eu não sei. Precisaremos revisar tudo, consertar. O senhor disse que aproveitaríamos para fazer uma inspeção, não foi? Sim, mas não vamos parar sem saber por quanto tempo. Não temos condições para isso. Talvez haja uma alternativa. Fazer um desvio do 5 para fazer o conserto calmamente, continuando a funcionar. Bom, parece a ideia que devemos considerar. Estudem esta opção para a reunião hoje à noite. E o senhor Jackman faça um planejamento preciso de seus serviços. Pois não, senhor diretor. Precisamos parar e inspecionar os 6 reatores. Temos de desmontar os 5E, talvez outros reatores. Se encontrarmos mais trincas, temos de parar, descobrir a causa dessas trincas e consertar. Temos de consertar os reatores. Depois fazer os testes, remontar os reatores, fazer os últimos testes. É serviço para no mínimo 7 semanas. 7 semanas? Por que revisar tudo agora? Vamos ter uma inspeção completa em julho, de qualquer jeito, depois da reestruturação. Bom, então o que você propõe? Aqui estamos vendo o conjunto. Vamos desmontar o 5, estender uma tubulação entre o 4 e o 6 e reiniciaremos. É simples. Teremos muito tempo para consertar o 5. Os flanges são de 700. Não temos tubulação de 700. Mas temos de 500 e isso é o bastante para essa produção. Jackman, o senhor desmonta e inspeciona o 5. Tyson, o senhor providencia o desvio. De quanto tempo vão precisar? 2 dias.
2 dias para mim também, então são 4. Perfeito. Então vamos reiniciar em 3 dias. Do diretor ao operário, o pessoal da usina é extremamente dinâmico e preocupado com a produção. Em 3 dias a modificação foi realizada. Mas a que preço? A causa da trinca não fora determinada e os outros reatores não foram inspecionados. Para a modificação não se fizeram nem esquema nem cálculos. Sequer consultaram as normas da British Standard ou o manual do fabricante das juntas. Não foi feito qualquer teste de pressão. A 11 bars tudo se romperia. Ninguém checou o trabalho. Em resumo, a resistência à modificação era totalmente desconhecida. Em 1º de abril, a operação foi reiniciada e funcionou durante 2 meses. Durante esses 2 meses, a instalação produziu caprolactama. Era isso que se via. Mas o que não se via era que nas novas entranhas que os cirurgiões amadores tinham enxertado, um acidente espetacular se preparava. Na instalação original, a ligação entre os 2 reatores é reta. As juntas, trabalhando em tração-compressão num eixo horizontal, resistem perfeitamente à pressão. Na modificação, o condutor apresenta 2 cotovelos. No interior da tubulação, no nível dos cotovelos, o líquido exerce uma força de rotação que repercute sobre as juntas. O tubo solto tende a girar e a levantar. Pouco a pouco, esses movimentos rompem as juntas. Pouco antes do acidente, houve uma série de pequenos alarmes. Na quarta-feira, 29 de maio, um vazamento foi constatado e a operação interrompida por 3 dias. No sábado, 1º de junho, a 1h da madrugada, reiniciou-se a operação. Às 4 horas, outro vazamento. Para-se tudo. Percebe-se que os vazamentos se autovedam. Às 7 horas, reinicia-se a operação. No meio do dia, a pressão medida ultrapassava a normal. Às 16 horas e 53 minutos, as 2 juntas se rompem. O tubo cai. Pelos 2 orifícios escoam 50 toneladas de ciclohexano. Uma nuvem de 200 metros de comprimento se forma. 30 segundos depois, ocorre a explosão. Entre as 72 pessoas presentes dentro da usina, era um sábado, contaram-se 28 mortos e 36 feridos. Do lado de fora, 53 pessoas ficaram feridas e 2.500 residências danificadas num raio de 13 quilômetros. O acidente teve uma consequência positiva. Levaria as autoridades a regulamentar seriamente a indústria química inglesa. Bom, acho que vem bem ao caso aí a apresentação, né, o filme. Quem trabalha aí nessa área sabe o quão simples é sugerir uma modificação, né? E aí esse tema trata exatamente da gestão de modificações, né? Ele tem, certamente que eu vou chover no molhado aqui com especialistas na área, né? Mas qual que é o objetivo do gerenciamento de mudanças? Sempre se adota a gestão de mudanças em qualquer atividade, em qualquer ponto em que, se você alterar uma atividade, tiver uma modificação de pessoas, modificação de projetos e processos operacionais, né? É um conceito que dia a dia vem se aplicando, né? Mas que no passado a gente sempre se considerava, né? E mesmo hoje, quando em algumas reuniões a gente cita o tema MOC, né? É comentado, bom, isso não se aplica à nossa área, né? E durante hoje a apresentação vocês vão perceber que em todas as questões, né? Desde a modificação de um indivíduo de uma posição operacional para uma outra posição operacional, isso é uma mudança em que tem que ser gerida, né? Então, esse é o objetivo.
como ele está incluso no programa do Atuação Responsável, né? Nós, acho que todos sabem aí, nós temos, dentro do sistema de gestão do programa Atuação Responsável, nós temos 10 elementos, né? Então, os elementos estão distribuídos, sendo que no elemento número 5, cita normas, procedimentos, instruções, controles operacionais e controles de processo. Dentro do elemento 5, né, que consta aqui dentro do Manual de Gestão do Atuação Responsável, tem o requisito 453, que é estabelecer, implementar, manter e acompanhar procedimentos para o gerenciamento de mudanças nos processos, produtos, serviços e nas instalações. E ele é um requisito indispensável. Então, é um requisito que, dentro do programa Atuação Responsável, ele tem que ser obrigatoriamente implantado, né? Todas as mudanças que alterem ou acrescentem impactos e riscos identificados no item 4.2, que é o levantamento de aspectos, impactos e riscos, devem ser gerenciados em 4.5 e, mesmo que essa modificação seja temporária, ela deve ser avaliada antes da execução, autorizada por um responsável designado, executado conforme aprovada, comunicado aos envolvidos. Esse é o que o requisito do Atuação Responsável pede, né? E, dentro das comissões temáticas que nós temos aqui dentro da Biquim, a Comissão de Segurança de Processos, que eu comentei inicialmente, né, é que tem feito a ação sobre esse requisito, né? Essa comissão tem um plano de trabalho, e dentro do plano de trabalho, né, que tem aqui o resumido do plano de trabalho, e dentro desse plano de trabalho nós temos o item realizar workshop sobre o tema gestão de mudanças, e também sobre o P4261, que é o Manual de Orientação para a Elaboração de Estudo de Risco da CETESB, que esse evento já ocorreu, acho que no mês passado, se não me engano, e hoje nós estamos realizando esse workshop, né? Então, essas são algumas das atividades, além desse plano de trabalho, né? A Comissão de CEPRO tem uma atividade bastante grande aí, e fica aí o convite aí para que quem não participe até o momento, que venha a colaborar com a comissão. E eu vou passar a palavra aqui para o Américo, né, que vai dar continuidade aí nos trabalhos. Vai lá. Eu vou ali. Vai. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a Biquim, a Associação, né, Brasileira de Indústria Química, a nossa Comissão de Segurança de Processos, mas principalmente vocês, a todos os participantes e as suas empresas, por sensibilizar da importância desse tema. O assunto gerenciamento de mudanças, né, mais do que um elemento, mais do que requisitos, mais do que um procedimento, é algo mais profundo, mais abrangente. O que tem que se buscar nas organizações é, de fato, implantar uma cultura de gerenciamento de mudança que permita que o comportamento das pessoas, a percepção sobre o risco em cada mudança, mas muito mais do que isso, a percepção do que é uma mudança, esteja inerente a cada atividade, a cada tomada de decisão que as pessoas passam na sua rotina. Nós temos muito pouco tempo, então eu queria só me colocar, eu vou passar muito rápido alguns slides, mas me coloco à disposição. Eu estou representando a Braskem, então, o procedimento operacional da Braskem, e eu vou estar tratando alguns temas e me coloco à disposição para, posteriormente, qualquer esclarecimento ou maiores detalhes. Bom, por que gerenciar mudanças? Esse slide eu já posso passar, né? Então, já foi apresentado aí por que gerenciar mudanças. Porque é tão crítico gerenciar mudanças. Porque, se elas não forem bem gerenciadas, a probabilidade de ocorrência de um evento indesejado, de um acidente com danos seríssimos a pessoas, a instalações, danos materiais, danos à comunidade, etc., danos ambientais, é muito grande. O que é uma mudança? Então, mais do que um processo, eu acho que é extremamente importante a gente entender que, se você tiver na sua organização um processo extremamente robusto, tiver um procedimento muito bem elaborado e muito crítico, mas o entendimento do que é aquilo não for claro, se as pessoas não tiverem incorporado num conceito, no entendimento e na sua cultura o que é uma mudança, não adianta nada. Porque basta um tique, basta uma pessoa ou duas decidirem, não, isso aqui não é uma mudança, bypassa
tudo isso que foi definido, que foi discutido, que foi construído como algo robusto ou estratégico. Então, uma das coisas mais importantes está na primeira pergunta. O que é uma mudança e como o tratamento da desclassificação de uma mudança é tratado ou não em uma organização. Porque aí reza-se se isso que está sendo construído é robusto ou não. Porque o ser humano, em função de pressões, etc., ele tende a buscar o quê? Igual a água, igual ao ar, o caminho mais fácil. Lógico que você implantar um processo de gerenciamento de mudança, tratar uma mudança que parece ser algo simples, dentro de um processo robusto, vai dar trabalho, vai gerar um monte de envolvimento de pessoas e vai demorar o quê? Muito mais tempo para implantar. A tendência natural, a simplicidade é o quê? Ah, não, isso não é mudança. Então, o erro ele pode começar do início, na classificação do que não é ou não é uma mudança. Daí eu quero destacar, e parei um pouco mais, nesse slide, que para mim ele é simplíssimo, mas ele é talvez um dos mais importantes de todos os outros que nós vamos ver. Porque se tivermos uma falha nesse conceito do que é e como tratar uma mudança, todo o outro processo robusto, tudo que você construiu, não vale nada. Bom, mudanças que podem causar acidentes. Daí nós vimos a diversidade, né? A quantidade e tipos de mudanças que vai de modificações simples a mudanças organizacionais, a modificações feitas para melhorar meio ambiente. Ou seja, existem uma série de mudanças que causam graves consequências negativas, vamos dizer, ou graves acidentes, que no início elas foram tidas como fantásticas, porque elas reduziram perdas, porque elas aumentaram a produção, porque elas eliminaram algumas atividades, mas todo um processo anterior de avaliação das consequências, avaliação de riscos, etc., não foi feito. Então, ela gera uma melhoria, porém, por trás, traz uma série de gatilhos, uma série de perdas que podem provocar no processo produtivo. Possíveis causas de acidentes. Aqui nós vamos ter algumas discussões nas outras apresentações sobre alguns itens disso. Alteração de intertravamentos, mudança na dimensão de equipamentos, alteração em sequências operacionais e por aí vai. Então eu tentei botar uma apresentação mais robusta, maior, para até esse material todos vocês vão receber. Tá? Mas eu preciso comentar rápido. Cada slide desse já dá para ficar 5 minutos em cada um abordando e aprofundando. Mas o material fica com vocês e a gente só traz o conceito. Então, são possíveis causas que podem provocar acidentes. E aqui são vários tipos de mudanças. Como nossa organização trata o assunto mudança, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um elemento, o sistema nosso de gestão é o sempre, chama-se sempre, né? Onde nós temos 16 elementos e temos um dos elementos, ele trata gerenciamento de mudanças, que é o elemento 13. Tá? E como isso vai se desdobrando ainda dentro do sistema? Dentro do sistema há a caracterização do que é o que é gerenciamento de mudanças para o nosso sistema de gestão. Bom, o gerenciamento adequado de uma mudança ela passa por uma análise de riscos, aspectos e impactos referente àquela mudança a ser feita, passa por uma análise de documentação, passa por todo um processo de comunicação, passa por um processo de qualificação e passa, no fim, por um processo de verificação de eficácia. Aí vocês vão ver essa etapa também posteriormente. O procedimento em si, né? O procedimento, eles vêm, como todo procedimento, define qual o objetivo, o que é um gerenciamento de mudança, etc., né? E mostra que o gerenciamento de mudança traz por trás disso, traz algumas definições que são extremamente estratégicas. Então, o que é um desvio? O que é uma mudança? O que é uma mudança temporária? O que é uma mudança emergencial? E o que é o conceito por substituição por mesmo tipo? Tudo isso aqui parecem coisas simples, mas são conceitos extremamente estratégicos e importantes e que tem que estar nivelado e conhecido em toda a sua organização. Porque qualquer despadronização ou qualquer não entendimento do que é esse conceito faz com que o processo de gerenciamento de mudança ou não seja feito da forma adequada ou até não seja feito. Bom, responsáveis. Dentro de uma organização, aí talvez reine o aspecto mais difícil
de toda implantar uma cultura e um processo de gerenciamento de mudanças. Imagine o que é implantar um processo de gerenciamento de mudanças em uma organização grande, robusta, que tem todas essas funções. Vão lendo aqui um pouquinho, você vê que é um monte de atores aí nesse processo, né? Imagina você implantar um processo de gerenciamento de mudanças em um site ou numa planta que tem 50 pessoas, mas que não tem nenhuma dessas funções. Então você vai ter uma ou duas pessoas que vai fazer o papel de todas aqui. Isso existe às vezes. Ou imagine você implantar outro num site que tem um centro de armazenamento ou distribuição de produtos químicos extremamente complexo, com grandes riscos, e só tem 10 pessoas dentro, ou 15. E que fazem mudanças. E que mudam instalações. E que mudam pessoas. E que mudam a execução de atividades. Como eu implanto uma cultura dessa? E eu tenho um padrão e um procedimento extremamente robusto, que requer recursos, que requer um volume de pessoas, etc., etc., muito grande. Esse é um desafio imenso. Por quê? Você tem que trabalhar forte os conceitos, você tem que trabalhar forte a cultura do que precisa ser feito, você pode simplificar as ferramentas, mas você não pode bypassar os processos. O que for caracterizado como uma mudança tem que ser tratado como uma mudança. Eu não posso usar do argumento de que a instalação é pequena, eu não tenho recursos suficientes, não tenho pessoas para tratar o processo inteiro, por isso que eu não trato o assunto gerenciamento de mudança naquela instalação. Esse é um grande erro. Simplifique o processo, mude o processo, integre atores dentro de um processo de mudança, mas não elimine o processo de gerenciamento de mudança, porque, eventualmente, os recursos que você tem são menores, vai ser mais difícil, etc. Simplifique o processo, simplifique a ferramenta, torne ela execuível para aquela sua realidade, mas não elimine a necessidade de fazê-lo. Bom, aqui tem requisitos, né? E nossos colegas vão comentar uma série desses requisitos que eu estou falando. Então, aqui é para que você garanta que todo o processo de gerenciamento de mudança seja feito de forma adequada, que vai desde um conceito de tipos diferentes de mudança, se ela é temporária, se é permanente, quem tem que avaliar, como tem que avaliar, né? Se a documentação ela está atualizada, se não está atualizada, como vai ser atualizado, e todo o processo de formação, capacitação e recapacitação das pessoas. Então, aqui é só um listzinho, uma lista de itens e de requisitos que são importantes serem avaliados e contemplados num processo de gerenciamento de mudanças. Bom, revisão inicial e classificação. É extremamente importante deixar claro que a possibilidade ou a probabilidade de sucesso ou insucesso numa mudança está no início. Ela nasce certa ou o acidente está nascendo ali. Por isso, a gente tem um tratamento muito cuidadoso nesse processo do iniciador da mudança, desse administrador da mudança. Existem checklists extremamente robustos, né, para haver uma desclassificação ou não desclassificação e para você analisar quais os potenciais impactos daquela mudança para as diferentes disciplinas, para os diferentes temas. Eu vou mostrar um pouco a vocês sobre isso. Para buscar eliminar o que aqui? A subjetividade do administrador da mudança. Porque cada um tem um feeling, cada um tem um sentimento, se tem risco, se isso é mudança, se não é mudança, se altera ou não, se essa alteração de pessoas vai dar impacto ou não em segurança, se essa alteração da atividade, da forma de fazer, traz ou não risco. Se você não tiver critérios extremamente claros e objetivos que minimizem